Olá a todos, ainda estou muito rodeada de livros, acabei há uns minutos de gravar o top das nossas melhores leituras de 2022, ainda está tudo aqui à minha volta, mas como estou em casa por causa do feriado da minha terrinha, acho bem que aproveite estes próximos minutos para gravar outro vídeo e para falar-vos de duas leituras que eu fiz agora mesmo em janeiro, duas leituras que estavam programadas, duas leituras que faziam parte da minha TBR e que eu acho que merecem um vídeo de opinião. Pronto, pode não ser o vídeo mais visualizado, pode não ser o vídeo mais comentado, mas eu continuo a adorar fazer vídeos de opinião e apesar de não os fazer com a frequência que fazia há uns anos atrás, quando eu me deparo com obras como estas, eu logo, ou seja, de imediato penso, esta obra ou estas obras têm que ter direito a vídeo de opinião. E é por isso que aqui estou, para falar-vos das duas leituras que eu já fiz em janeiro e que são de literatura portuguesa e que demonstram mais uma vez o quanto se escreve bem em Portugal e o quanto cada vez mais nós temos autores, alguns já consagrados a continuar a escrever maravilhosamente bem e outros que vão aparecendo e para os quais vale a pena vale a pena apostar neles. E eu tenho feito, não tenho feito talvez como deveria fazê-lo, confesso, mas sempre que alguém me aconselha, não é? Alguma obra de algum autor que não seja muito conhecido, eu tento dar-lhe a oportunidade e só por isso, olhem, não sei, acho que vale a pena só por isso mostrar estas obras aqui neste vídeo de opinião, porque são de literatura portuguesa, para mostrar o quanto se escreve cada vez melhor no nosso país e também para mostrar-vos, claro, o impacto que estas duas leituras tiveram em mim e tiveram neste janeiro, que me está a dar leituras muito boas, mesmo muito boas, e das quais até agora estas foram as melhores. Como eu vos disse, são duas obras que faziam parte da minha TBR. Vou falar delas por ordem de leitura e vou começar por aquela que veio cá para casa por empréstimo. Falo-vos de A História de Roma, de Joana Bertolo, com esta capa bastante peculiar, simples, mas para mim muito peculiar, e com um título que, à partida, parece demonstrar que vamos ler uma obra histórica, mas já vos digo, de histórica ela não tem nada. Este título é muito polissémico, tem muitos sentidos que nós podemos retirar dele e lá está, a primeira coisa que eu vos posso dizer que me agradou sobremaneira nesta leitura. Foi a primeira vez que eu contactei com Joana Bertolo. Sei que e ouvi e vi e li algumas opiniões sobre outra obra dela, que tem uma capa também muito bonita e que se chama Ecologia, mas que até agora eu não li, não sei muito bem porquê. Não sei se tem a ver com alguma coisa que eu li ou ouvi e que ficou no meu subconsciente associada a qualquer coisa de distopia, se calhar até estou enganada. Mas houve algum sininho que tocou e que me deixou assim algo renitente em pegar-lhe. Agora que li esta, quero à viva força ler Ecologia. Vou baixar provavelmente as expectativas, mas quero mesmo muito ler essa obra, porque aquilo que eu encontrei nesta história de Roma é uma autora de mão cheia. É uma autora que sabe, como ninguém, manobrar a língua portuguesa, manobrar o discurso, manobrar as personagens, o tempo da história, o tempo psicológico, ou seja, ela sabe manobrar muito bem todos esses meandros da narrativa que me cativam irremediavelmente. Só por isso eu já quero lê-la, não é? Já quero continuar a lê-la, porque ela apaixonou-me, a maneira como ela manobra a nossa língua portuguesa, manobra tudo isso que eu vos disse de categorias da narrativa, para mim já é motivo mais do que suficiente para eu continuar a querer conhecê-la. Depois, falando desta obra em particular e falando de outras coisas que também me cativaram, assim, sem limites, eu posso dizer-vos que, e acho que não é spoiler, que isto é uma história de amor.
e que é uma história de amor que a mim me arrebatou. Eu dificilmente consigo resistir a histórias de amor, dificilmente. E então quando elas são histórias como esta que está aqui, que não é uma história linear, que anda para trás para a frente, que nos leva a muitos momentos, que nos leva a muitos sítios, que nos leva a muitos sentimentos, que nos leva a perceber mais uma vez que quando há uma história entre duas pessoas, seja um homem e uma mulher, sejam duas mulheres, sejam dois homens, quando há uma história de amor entre duas pessoas, nós nunca temos uma história linear. E nós temos sempre mais do que uma perspectiva. E numa obra como esta, em que a protagonista é a narradora, ela narra em primeira pessoa, é normal que a perspectiva dela sobressaia. Mas também é normal que nós nos vamos lembrando de que quando é uma obra que é narrada na primeira pessoa, ela nunca é totalmente fiável. Nós só temos a perspectiva dessa pessoa que está a narrar, neste caso desta narradora. E temos que nos lembrar frequentemente que quando há uma história entre duas pessoas e ela só está a chegar a nós através de uma delas, que a perspectiva, essa mesma perspectiva da narradora, poderá não ser a perspectiva totalmente verdadeira, entendem? E foi isto também que fez com que eu me apaixonasse por esta obra. Perceber à medida que ela ia, como é que eu ia dizer, que a narrativa ia avançando, que ela ia chegando até nós, perceber assim de vez em quando que talvez aquilo que estava a chegar até nós não era a verdade totalmente verdadeira, entendem? Que era só a perspectiva da pessoa que estava a narrar, neste caso desta Joana, desta protagonista, desta jovem que nos vai contar 10 anos da vida dela. 10 anos que estão, entre aspas, manchados por essa história de amor. E vamos conhecendo a perspectiva dela, vamos conhecendo tudo aquilo que ela faz por este amor. Tudo aquilo que este amor lhe trouxe, tudo aquilo que, segundo a perspectiva dela, fez com que este amor aparecesse, florescesse e que depois tivesse todas aquelas etapas que são habituais numa história de amor. Tudo isto para mim já era motivo mais do que suficiente para eu ficar encantada com esta obra. Associado a isto, temos então esse périplo, não só sentimental, mas também geográfico, que nos leva a muitas cidades do mundo, que nos leva a conhecer culturas diferentes, que nos leva a conhecer línguas diferentes, que nos leva a conhecer tradições gastronómicas diferentes. E para mim, sobretudo, e desculpem o barulho da máquina que está a lavar e que se ouve, e sobretudo para mim, fez com que eu ficasse mais uma vez completamente derretida com aquilo que está associado a um périplo geográfico que nos leva à Argentina, mais propriamente a Buenos Aires, uma cidade que me encanta, que eu adoraria conhecer, apesar de tudo aquilo que de mal todas as cidades têm e todos os povos têm e todas as contextualizações sociais e históricas têm. Tem um fascínio tremendo pela Argentina, tem um fascínio tremendo pela sua capital e tem um fascínio tremendo pelo espanhol e pelo sotaque do espanhol porteño, argentino, e que está aqui tão bem presente. Olhem, eu embeveci porque eu adoro o sotaque, adoro todos os sotaques, sejam os sotaques portugueses como o meu, que é bem carregado, seja o sotaque brasileiro, que também ele é bastante diferente pelas várias partes do Brasil, seja o sotaque inglês, seja ele britânico e também de vários, e seja um sotaque escocês, seja um sotaque irlandês, seja o sotaque americano, nem tanto, mas o sotaque, por exemplo, australiano, sul-africano, eu adoro. E então, eu que sou professora de espanhol, que convivo com o espanhol todos os dias, para mim o sotaque espanhol de todos os sítios onde se fala espanhol, e mesmo dentro da própria Espanha, dentro dos países onde se fala espanhol e que são países gigantescos como a Argentina, eu amo e adoro o sotaque espanhol porteño argentino, e a maneira como eles aspiram, a maneira como eles dizem o duplo L, e para eles é x,
tacheras. Olhem, eu amei isso para mim, lá está, é mais um ingrediente para mim, que sou completamente apaixonada por sotaques e por línguas, para mim, para além de tudo aquilo que eu vos disse desta obra, para mim, isso é mais uma mais-valia, e passando a redundância, eu fiquei completamente apaixonada por esta obra, por tudo aquilo que ela me trouxe, por muito mais que eu poderia dizer e que não quero dizer para não vos estragar o prazer da leitura. E embeveci. E digo-vos, eu não dei a nota máxima a esta obra, vocês podem ficar completamente abismados e espantados depois de tudo aquilo que eu disse agora. Não lhe dei a nota máxima, mas ainda hoje não sei se não irei mudar essa nota. Porque aquilo que fez com que eu lhe desse um 9,5 em 10... nos meus apontamentos, na minha grelha do Excel, sim, que eu agora tenho uma grelha de Excel, foi a sua parte final. A obra está dividida, deixem-me confirmar aqui nos meus apontamentos, está dividida numa introdução, digamos assim, que ela lhe chama Solstício de Verão. Depois temos 10 partes que correspondem a 10 dias e temos uma parte que se passa noutra cidade diferente e à qual a narradora e a autora chamou Equinócio de Primavera. E essa última parte, esse equinócio de primavera, ou eu não o entendi muito bem, ou para mim não havia necessidade de o ter, entendem? Foi a única coisinha assim que manchou toda esta experiência brilhante que eu tive com esta autora e com esta história da Roma e com toda esta manobra genial que ela faz de linguagens e de partes e categorias da narrativa, e tudo aquilo para mim me embevece sempre que eu pego numa obra e que me deixa no estado em que esta me deixou. Só essa última parte, ou eu não a entendi muito bem, não digo que não, ou então para mim não fez sentido, acho que está a mais, mas pronto, é a minha experiência de leitura, vale o que vale, tenho que vos partilhar, tenho que vos contar isto mesmo, e foi só por essa razão que eu não lhe dei o 10 em 10, mas agora mesmo que estou a falar desta obra e que me estou a lembrar tudo aquilo que ela me trouxe, e eu talvez mesmo não tendo achado essa última parte preponderante para uma trama tão fabulosa como esta, eu não sei se não lhe mudarei a nota, ok? Ainda vou pensar e refletir sobre a coisa, mas olhem, acho que por tudo aquilo que eu vos disse, esta obra vale muito a pena. Para aquelas pessoas que acreditam e que confiam nas minhas sugestões e que têm, como é que eu ia dizer, gostos algo semelhantes aos meus, acho que vale tanto a pena conhecer Joana Bertolo e conhecer esta história da Roma e mergulhar nela e perceber o título e perceber, quiçá, esta ilustração da capa. Olhem, eu não sei mais o que vos dizer, a não ser que rogo para que leiam esta obra. Rogo. O marido leu-a em dezembro e amou-a igual que eu. Por isso já somos dois a rogar que vocês conheçam esta história de Roma. Pronto. Percebem agora porque é que eu tinha que fazer um vídeo de opinião sobre ela? Pronto. E não disse tudo. Havia tanta coisa que eu queria dizer e não disse. Mas pronto. Acho que disse o suficiente. Mas depois vocês digam-me aí em baixo se acharam que aquilo que eu disse foi suficiente ou não. Ok? Pronto. A segunda obra que eu quero incluir neste vídeo de opinião também fazia parte das minhas ideias, dos meus planos para este janeiro de 2022 e foi um regresso a uma obra que eu li, não como eu disse na minha TBR há quase 13 anos atrás, mas que eu li há quase 15 anos atrás pela primeira vez. E acho que, mais uma vez, e isso é o poder, pelo menos para mim, das releituras, acho que esta segunda vez que eu visitei esta obra foi ainda mais especial, ainda mais impactante, ainda mais, sei lá, não sei, aquilo tudo que vocês possam pensar de uma segunda vez que nós voltamos
a uma leitura que já nos soube tão bem da primeira e que esta segunda ainda mexe mais connosco. E eu falo-vos de Morreste-me, de José Luís Peixoto. É a minha releitura de janeiro, é a minha participação no projeto da Tita do Luz e Literatura para a categoria de ler um autor, homem, não é? De uma obra escrita por um autor. É esta a minha participação nessa primeira categoria do Luz e Literatura da Tita. E olha, é óbvio que isto é muito fininho. Isto não chega às 40 páginas, tem 39. É uma obra, como vocês veem, assim. E isto lê-se num instante. E eu li isto, digo-vos, li num domingo, em que mais uma vez o meu filho teve jogo, em que mais uma vez nós tivemos que ir bastante mais cedo do que a hora de jogo, porque ele tem que chegar lá no mínimo com 1 hora e 15 minutos de adianto em relação à hora de jogo para poder aquecer e tudo mais. E óbvio que eu também vou, não é? Vou com ele e fico no carro sempre a ler. E nesse domingo eu levei esta obra para ler no carro. E ainda bem, só vos digo, ainda bem que estava a chover. Foi uma das muito poucas vezes em que eu bem disse, não é? O facto de estar a chover. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque chovia e as pessoas que passavam não prestavam atenção, porque eu estava mesmo num sítio onde toda a gente passava, e ainda bem que estava a chover, porque assim as pessoas não conseguiram perceber que eu chorei do princípio ao fim enquanto li esta obra. Tive muitas vezes que parar, não só para limpar as lágrimas, para assoar, mas também para recompor-me. E consegui ler a obra toda nesse espaço de minutos em que eu estive no carro. Tive tempo ainda para recompor-me e para que não estivesse com os olhos tão vermelhos e com o nariz tão vermelho. E eu chorei do princípio ao fim. E acho que esta obra, quase 15 anos depois, impactou-me mais, mexeu mais comigo. Vocês conseguem perceber, eu acho que o título é brilhante. Este Morreste-me explicita muito, muito bem, explicita de forma excelente aquilo que está aqui dentro e que é um texto doloroso, dilacerante e que mostra aquilo que foi a perda do pai para José Luís Peixoto. O facto de ele não conseguir compreender, e já me estou a arrepiar toda a emocionar, como é que o mundo pode continuar, como é que a vida pode continuar quando se perde um pai, ou quando se perde uma mãe, ou quando se perde alguém tão importante nas nossas vidas. Como é que é possível? Como é que é possível que o mundo não pare, que o mundo não sofra, que o mundo não se derrube, não caia no chão, quando se sofre uma perda tão grande como foi a perda que está aqui tão bem, tão bem, tão bem, tão bem explicada, tão bem transmitida, como só José Luís Peixoto consegue transmitir. Olhem, não é uma leitura fácil, não sei se terá o mesmo impacto em toda a gente como teve em mim. Eu felizmente espero que continue assim por muitos anos. Ainda não perdi nenhum dos meus progenitores, mas sei que aquilo que está aqui, de certeza absoluta, eu vou passar por todas estas coisas que tão brilhantemente o autor conseguiu mostrar-me, conseguiu partilhar comigo. O título, mais uma vez, diz tudo, digo-vos, diz tudo. E depois, para além de tudo isto, para além desta morte que já era previsível, não é? Pelo menos aqui já era previsível, e este pelo menos não lhe tirem, não lhe façam aqui nenhum tipo de leitura, não é? Duplas leituras, não. Era previsível e mesmo assim, e todos nós sabemos disso, mesmo assim, por muito previsível que seja, é impossível nós não cairmos, nós não sentirmos o nosso coração a despedaçar-se, nós não sofrermos horrores quando nos deparamos com objetos que estão à espera da pessoa que acabou de morrer, que estão ali à espera de serem novamente postos como um relógio no braço, de um casaco que está à espera de ser outra vez vestido. Olhem,
é dilacerante, mas ao mesmo tempo eu acho que são experiências como estas que chegam a nós que nos preparam. Eu sei que nós nunca estamos preparados para a morte de uma pessoa, de um ente querido. Nunca estamos preparados. Mas acho que lendo estas partilhas ficamos assim, nem que seja um pedacinho, uma unhazinha, mais preparados para isso. E foi assim que eu me senti. Por isso é mais um 10 em 10, é mais uma vez a prova concreta de que este autor, de que este José Luís Peixoto é um dos meus autores favoritos de todo sempre. E sempre que eu regresso a ele, seja com uma leitura nova, seja com uma releitura, é certo que eu tenho aí uma outra obra dele de que não gostei, mas sempre que eu pego em alguma coisa nova, ou alguma coisa que eu sei que é de não ficção como esta, eu deslumbro-me completamente. E foi isso que aconteceu com este Morreste-me. Ok? 10 em 10. E não sei se vocês já leram, houve muita gente que já leu este Morreste-me. Digam-me, por favor, aquilo que acharam. Se ainda não leram e se acham que estão preparados para aquilo que eu vos disse e para muito mais, leiam. Leiam, recomendo-vos mesmo que leiam. E assim são estas duas leituras aí lindas, magistrais, fantásticas da nossa literatura tuguinha que eu vos trago e que eu espero que vocês tenham gostado e que, se ainda não leram, que leiam o mais rápido possível, ok? Olhem, estou extremamente feliz. Feliz. Até janeiro pode não me trazer nada de muito mais, de muito especial mais. Mas estas duas já valeram a pena. O meu janeiro, meu querido janeiro, que tão importante é para mim, já valeu a pena por causa destas duas leituras. Acreditem, ok? Um beijinho muito grande e fico à espera dos vossos comentários. Beijinho!